GMO, ou organismo geneticamente modificado, também conhecido por transgênico, pode ser uma planta, um animal ou até mesmo um micro-organismo que foi modificado geneticamente em laboratório para receber uma característica desejada. Isso é feito quando as características almejadas não se fazem presentes de forma natural na espécie. Com essa técnica, então, é possível criar novos alimentos a partir daqueles geneticamente modificados. Por exemplo, as sementes de determinada planta são modificadas geneticamente e posteriormente são plantadas. Atualmente, grande número de plantações, principalmente o milho e a soja, são resultados de sementes modificadas geneticamente em laboratório. Vale lembrar que a manipulação genética não é algo novo, mas sempre ocorreu na história da humanidade a partir do momento em que passamos a selecionar as melhores sementes para plantio e os melhores animais para reprodução. Entretanto, essa forma de manipulação genética era natural e orgânica. Assim, a manipulação genética em laboratórios veio para incrementar essa prática. De acordo com informações do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia, cerca de 93% da soja, milho, cana-de-açúcar e algodão colhidos no Brasil são resultantes de sementes ou matrizes modificadas geneticamente ou transgênicas. Definitivamente, há uma grande chance de muitos produtos alimentícios em sua residência serem transgênicos, desde chocolates, milho de pipoca, mel, batata frita e outros. E tem havido muitos debates sobre os impactos diversos dos transgênicos. Alguns pesquisadores acreditam que eles sejam saudáveis e seguros, enquanto outros acreditam que possam nos causar doenças. Mas afinal, por que precisamos de alimentos transgênicos? Bem, quando os alimentos ainda estão nos campos antes da colheita, são necessários cuidados quanto às pragas, calor, frio, irrigação e outras variáveis para se obter uma colheita saudável e abundante. Para facilitar isso, as sementes são modificadas geneticamente. Essas alterações podem também aumentar a qualidade e tamanho do alimento, bem como aumentar a porcentagem de alguns nutrientes como proteínas ou cálcio. Essas modificações também prolongam a vida útil do alimento, permitindo a estocagem por mais tempo. E essas alterações são muito benéficas, especialmente em áreas remotas onde as pessoas não têm acesso a alimentos ou nutrientes em abundância. Uma vantagem significativa dos transgênicos é que são agradáveis aos olhos, seja pelo tamanho, sabor ou até mesmo a cor. E acredite, alguns alimentos recebem alterações em sua cor para se tornarem mais apelativos sem que haja alteração do valor nutricional. Alimentos mais coloridos e com cores mais vibrantes são associados a melhor nutrição e melhor sabor. Uma vantagem que vai surpreender você é que os transgênicos são benéficos ao meio ambiente, visto que se consegue maior produtividade em espaços cada vez menores, sendo assim desnecessário o desmatamento de mais áreas para o plantio. Os fatos aqui apresentados nos levam então a crer que os alimentos transgênicos têm impacto positivo, contudo existem controvérsias. Muitos pesquisadores acreditam que esses alimentos não são tão seguros e benéficos quanto aqueles naturais sem modificações. Alega-se que os modificados podem promover alergias, resistência a alguns antibióticos e até mesmo câncer. Tais informações baseiam-se no fato de que na última década a incidência de alergias alimentares cresceu muito nos Estados Unidos. De acordo com o Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, a incidência de alergias alimentares em indivíduos abaixo de 18 anos cresceu de 3,4% em 1990 para 5,1% em 2010. Esses pesquisadores acreditam que algumas proteínas transferidas de um alimento para o outro sejam a causa disso. Muitos americanos que tinham alergia às nozes brasileiras desenvolveram alergia à soja transgênica americana modificada com proteínas de nozes brasileiras, e assim a venda foi proibida. Depois disso, o Departamento de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde desenvolveram alguns protocolos para testes de alimentos modificados antes de serem postos à disposição dos consumidores. Essas iniciativas ajudaram a resolver esse problema e assim foi ampliado o uso e o consumo de transgênicos. Em 2013, um trabalho de pesquisa declarou que o milho transgênico tolerante ao pesticida Roundup causou câncer em ratos de laboratório. Posteriormente, essa tese caiu por terra, visto que foi comprovado que os pesquisadores usaram poucos ratos na pesquisa e alguns deles já eram propensos ao câncer.
Para que possamos entender o impacto ao longo prazo dos alimentos transgênicos, serão necessários mais alguns anos de pesquisa. Na Europa, tornou-se obrigatório o uso do selo G-Modified em alimentos modificados geneticamente. Entretanto, isso não acontece nos Estados Unidos. Já a legislação brasileira permite a ausência de rotulagem naqueles alimentos com menos de 1% de transgênicos identificáveis, ainda que tenham sido elaborados a partir de grãos geneticamente modificados. Entretanto, estudos têm revelado a presença de ingredientes transgênicos em limite superior a 1% sem explicitação no rótulo. Para fugir de qualquer dúvida, no Brasil foi criado o selo orgânico para os alimentos não modificados geneticamente e um selo específico para os transgênicos quando em proporção de mais de 1%. O que podemos concluir disso tudo é que, embora os transgênicos apresentem alguns aspectos nocivos, eles também carregam muitas vantagens. De modo geral, esse é um assunto que precisa muito da nossa atenção e também de pesquisas contínuas para nos assegurar uma alimentação segura e saudável para as nossas vidas. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e deixe sua opinião e sugestões aqui nos comentários. Isso é muito importante, pois ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e assim sugerir o vídeo para mais pessoas. Desde já, muito obrigado e até breve.